Vamos conversar um pouquinho sobre o teste de FTP, né? Essa sigla aí que significa muita coisa dentro do mundo do ciclismo, do mundo do triatlon. Nesse vídeo eu vou explicar não somente ali o que é, como que você faz para testar esse número, mas também alguns cuidados que você deve ter na hora de fazer o teste, principalmente como triatleta. Tem algumas posições, algumas circunstâncias aí do seu treinamento que pode ser que vai afetar demais esse número e você tem que ter cuidado de como que você executa o teste até a hora que você utiliza nos seus treinamentos baseado naquele teste. Então pode ser que tenha uma discrepância aí, então nesse vídeo eu vou explicar ali passo a passo o que você tem que ter cuidado, quais são os melhores protocolos para você fazer esse teste. Esse vídeo é um oferecimento dos programas correntes mensais. Você pode escolher um programa equilibrado, iniciante ou com foco em uma das modalidades do triatlon enquanto faz manutenção das demais. Todos os treinos são flexíveis para 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado. O acesso é via aplicativo, onde seus treinos estão detalhados em um calendário. Você tem acesso à caixa de mensagem com o treinador, pode exportar treino para o Garmin, demais smartwatches e rolos interativos. Você tem acesso a documentos na biblioteca e métricas de treino no longo prazo para monitorar seu progresso. O valor é a partir de R$ 49,00 mensais. Mais informações com vídeo explicativo pelo site ironguides.com.br. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlon da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras pela manhã. Se você quiser aprender mais sobre triatlon, assine aqui o nosso canal. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, o que é esse tal de FTP, né? FTP é uma sigla em inglês que significa Functional Threshold Power. Traduzindo aí seria o limiar funcional de potência. E traduzindo mais uma vez, o seu limiar anaeróbico, né? Que é aquela potência que você consegue sustentar, que o seu lactato não vai passar muito de 4.0 ali. Então você consegue sustentar até 1 hora se o atleta estiver bastante descansado, se o atleta for muito bem treinado também. E como que a gente faz para testar esse FTP, né? A gente tem alguns métodos aí, né? Primeiro tem o próprio método que é fazer um contrarrelógio de 1 hora, mas esse método não é tão utilizado assim, porque ele pode dar errado por vários motivos. Primeiro tem a questão de pacing. Se você não acertar o ritmo aí direito do seu treinamento, você vai deixar sua potência cair demais, ou então pode ser que você saia leve demais e vai oscilar bastante durante aquela 1 hora ali, o que acaba que sai um resultado não tão satisfatório, não tão consistente igual que você gostaria. Os outros protocolos mais conhecidos aí é o protocolo de 20 minutos menos 5%. Então por que tem esse 20 minutos menos 5%? Que você faz um contrarrelógio de 20 minutos, você pega a sua potência média desses 20 minutos e você tira esse 5% para dar uma compensada, porque a sua potência que você consegue sustentar por 20 minutos vai ser mais ou menos 5% acima da sua potência que você conseguiria sustentar para 1 hora. Mas 20 minutos é um esforço que todo mundo aí tem energia física, mental para conseguir entregar. E o terceiro protocolo de rampa, geralmente é mais praticado aí nos softwares de ciclismo como o Zwift, TrainerRoad. Esse software ele vai aumentando uma potência ali, pouquinho, até que você chega na potência máxima. Então eles têm um algoritmozinho que vai calcular aí o seu FTP também. E se por acaso você não tiver aí um potencímetro, você não tiver um power meter, né, uma maneira de medir a sua potência no ciclismo, uma outra maneira que você pode fazer também para ter uma ideia do seu FTP seria a partir da frequência cardíaca, mas nesse caso você vai ter uma frequência cardíaca do seu limiar anaeróbico e não a potência do seu limiar anaeróbico. Então pelo menos você pode ter uma referência aí na hora do seu treinamento, de você utilizar aí alguma referência. Eu quero estar treinando ali perto do meu limiar, eu quero estar treinando um pouquinho abaixo. Então você consegue pelo menos ter algumas diretrizes. Inclusive nos programas da Iron Guides a gente tem os dois protocolos, o protocolo para o pessoal que tem o potencímetro, que tem o power meter, e também o protocolo para quem utiliza a frequência cardíaca. Primeira coisa que você tem que entender sobre o teste de FTP é que sempre você como atleta, você vai ter a sensação que aquele teste não foi perfeito. Ou você estava cansado demais, ou então alguma coisa aconteceu durante o teste, ou então mentalmente você não está
estava ali tão presente no teste assim. Isso acontece demais. Por isso, inclusive, que eu nem gosto de prescrever tantos testes assim. Isso acaba estressando demais o atleta, ele começa a enrolar para fazer o teste. Não, porque eu quero fazer tal treino antes para me sentir melhor. O que eu sugiro é, faça esse teste aí, mais ou menos meio de qualquer jeito, porque quando você faz o seu treinamento, você nunca vai estar ali sempre afiado, sempre descansado. Então acaba que você fazer um teste ali na sua rotina, não precisa descansar totalmente para esse teste, vai simular bastante as condições do seu treinamento. Então para de estressar, de querer tentar pegar um teste perfeito e somente faça aí um teste que vai te dar uma referência, né? Que vai te dar aquele número, e a partir daquele número você vai poder decidir aí as suas zonas de treinamentos para os seus programas de treinamento. Inclusive, durante o seu programa de treinamento, mais uma vez eu gosto de prescrever aí as zonas bem flexíveis. Então, se por acaso o seu FTP seria na casa ali dos 200 watts redondos, né? Eu costumo recomendar, olha, se você quiser treinar na zona do FTP, treina ali de 190, talvez a uns 210. Então, assim, você tem 5% para mais, 5% para menos. Ou eu daria uma referência do tipo assim, olha, um treino muito forte, tenta sustentar ali acima de 200 watts, porque aí o atleta tira um pouco daquela pressão, porque eu tenho que acertar ali 215, porque às vezes ele está muito cansado, não vai conseguir ali acertar aquele número exato. Então eu gosto de trabalhar dentro de uma banda aí que eu sei que vai estar atingindo ali o objetivo do treinamento daquele dia. Quais são os cuidados que você tem que fazer em relação ao equipamento, às condições do teste? O primeiro cuidado é em relação à posição que você vai estar na bicicleta. Então lembrando que aqui o pessoal do nosso canal, a maioria são triatletas e você tem uma potência menor ao pedalar no seu aerobar, na sua posição aerodinâmica, porque você praticamente diminui o seu ângulo do seu quadril. Então, quanto menor esse ângulo aqui, menos potência você vai ter. Por isso que os ciclistas, o pessoal do mountain bike pedala com uma posição bastante ereta ali, porque nesse caso, por eles estarem no pelotão, é mais importante a potência do que a aerodinâmica. Então esse é o primeiro fator. Você, como triatleta, você deve dar prioridade nos treinamentos de FTP a fazer na sua posição de contrarrelógio, porque aquilo vai te servir uma referência para os seus treinos e também para sua prova. Então, se você por acaso fazer um teste de FTP ali segurando no base bar, né, numa posição um pouco mais ereta, você vai ter uns números mais altos que você teria ali no aerobar, e aquilo vai bagunçar completamente aí as suas zonas de treinamento para você, quando você por acaso for fazer específico ali no aerobar. Outros cuidados que você deve ter também é em relação a fazer o teste na rua ou então fazer o teste no rolo de treinamento. A grande maioria dos atletas conseguem ter um número mais alto na rua, um pouco da questão do vento também. No rolo, alguns atletas acabam que se aquecem demais, então se esse for o caso, tente utilizar aí um ar-condicionado, um ventilador, para que você não tenha esse problema de se sentir com muito calor, e aquilo acaba que vai afetar um pouco o resultado dos seus testes. Se for o caso também, inclusive, faça mais de um teste, faça um teste para o seu rolo de treinamento, para que você tenha ali as suas zonas de potência para quando você for treinar indoor, e também faça um teste na rua, que vai servir para quando você por acaso for competir ou então fazer treino na rua, você ter uma zona de treinamento que seja um pouco mais realista. E por final aí, uma dica que eu dou para quem por acaso quiser atingir o maior FTP possível, a gente não tá falando mais de triatlon aqui, seria fazer esse teste em uma subida e uma bicicleta de estrada, porque aí você tem o melhor dos dois mundos. Inclusive, fazer o teste no plano ali, você não consegue uma performance tão alta em relação à potência, quando se por acaso você for fazer uma subida. Então, o maior número possível que você vai conseguir seria numa subida, pedalando numa bicicleta road ou então segurando ali no seu base bar, se você utilizar uma bicicleta de triatlon, e o menor número aí que você vai ter seria indoor, pedalando no seu aerobar. Então eu quis dar essa banda aí de opções para que você aprenda mais sobre o teste FTP, para que você entenda que não é uma coisa perfeita, apesar de que você deve sim usar ali para te dar alguma guia, para te dar alguma diretriz nos seus treinamentos, na sua prova. Você também deve ser um pouco flexível em relação aos números. Tente combinar aí com a percepção de esforço, tente combinar com a sua frequência cardíaca, e essa combinação desses três fatores vai te dar uma ideia aí do que você pode fazer naquele dia, de qual que é a intensidade que seria apropriada para o seu treinamento naquele dia ou então para o dia da prova. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, por favor, dê uma curtida. Até a próxima e bons treinos.